Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1 até o 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão, lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado entre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Caminhamos com Jesus, vemos os seus sinais, contemplamos as suas maravilhas, estamos marchando com Jesus lado a lado, enquanto Ele está curando, enquanto Ele está dizendo palavras, revelações aos nossos ouvidos, e assim nós vamos andando. E eu quero dizer para você que existe algo que nos chama a atenção nesta jornada de fé, que enquanto algumas pessoas, elas marcham, elas caminham, elas avançam, essa é a palavra, elas possuem, elas desfrutam, elas repartem, elas compartilham, elas prosperam espiritualmente, existe algo que é triste de se ver e que nós vamos olhando, observando ao longo da vida da igreja, que é o fato de que os amigos de Jesus, eles prosseguem, as testemunhas de Jesus, elas avançam, elas marcham, elas caminham, a igreja vai caminhando, mas a multidão, ela vai ficando pela beira do caminho. Aquela mesma multidão que recebe Jesus com palmas, com honrarias, num determinado momento da semana, mas tão logo os ventos mudam, mas tão logo as circunstâncias se abatem, é a mesma multidão que leva o Cristo para a cruz lá naquela sexta-feira e diz: crucifica, nós preferimos o ladrão em vez do Cristo. E nós percebemos que essa multidão, essa massa, ela vai se perdendo na beira do caminho, ela vai ficando aqui e acolá. Nós vamos percebendo que ao longo da jornada da vida da igreja, os Judas vão se revelando, e esses Judas vão despencando, caindo, deixando que as suas entranhas saiam para fora e revelem de fato quem eles são. E nós olhamos e falamos: é um Judas.
Eita, se estraçalhou na condenação e revelou aquilo que sempre teve dentro de si. E nós vamos observando que ao longo da jornada, da vida da igreja, os Tomés, eles não estão presentes nos cultos, eles não aparecem, eles aparecem ocasionalmente, e quando aparecem ainda se tornam um grande desconforto para Jesus, porque enfiam ali o seu dedo na costela, não é assim? E esses Tomés estão sempre questionando, críticos, criticando o altar, criticando o louvor, criticando a postura, olhando o irmão que está sentado, julgando as pessoas. Um Tomé que pouco aparece na casa do Senhor e quando aparece ainda bota o dedo nas feridas do Cristo. Tocar as feridas do Cristo é tocar o seu corpo. E nós olhamos para Tomé e vemos, existem algumas pessoas ao longo da vida da igreja que são como Tomé, que elas encontram o seu prazer em provocar o corpo de Cristo. Mas enfim, a ênfase que eu quero que você preste atenção, né, e eu gosto esses altos e baixos da ministração, onde nós somos provocados para que depois então venhamos a conhecer a revelação do Cristo. Eu quero que você agora, uma vez provocado, com o coração cheio de adrenalina, que eu sei que você está, que você observe Romanos capítulo 12, principalmente do versículo 1 ao 3, ele está nos alertando, ele está nos exortando. Moldem a sua mente naquilo que a palavra de Deus diz a respeito de vocês. Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, ele está nos dizendo que nós precisamos intencionalmente, ou seja, nós precisamos com intenção, nós precisamos com planejamento, nós precisamos com vontade provocada, nós precisamos com uma intenção firme mudar a nossa maneira de pensar. Desde quinta-feira nós estamos falando sobre isso, mudança de pensamento, mudança de mente. Por quê? Isso é fundamental para nós, para que nós não venhamos nessa marcha ser achados no meio da multidão que perece, sermos os Judas que, hora ou outra, na fé, se estatelam caídos no meio das pedras, ou como os Tomés, que são um grande incômodo para a igreja de Cristo Jesus, até que se convertam. Então o que acontece? Precisamos ser achados entre aqueles que são os amigos de Deus, e esse hoje é o convite de Cristo para você, Filadélfia. Você está aqui, você está aqui. Então o Senhor, Deus, Ele deseja falar com você que compareceu na casa do Senhor neste domingo. Amém, queridos? Onde estão os amigos do Senhor nosso Deus? Aleluia, isso diz respeito a você, então essa palavra ela é para você, e para que nós não venhamos a perecer nessa jornada, e que venhamos ser encontrados na mesa de Deus, entre os amigos de Deus, precisamos dessa intenção. Opa, eu preciso renovar a minha mente, eu preciso intencionalmente mudar a minha maneira de pensar. Porque o apóstolo Paulo está dizendo para nós que o evangelho de Cristo Jesus, ele é uma arma poderosa. O evangelho de Cristo Jesus é uma arma poderosa na desconstrução das fortalezas da mente, na desconstrução dos sofismas, na desconstrução dos pensamentos errados. O evangelho é uma arma que destrói na nossa mente as fortalezas de Satanás. Você sabe o que é uma fortaleza? Aqueles grandes castelos construídos antigamente, principalmente mais encontrados ali no litoral, na beira da praia, onde os exércitos do passado, eles faziam as suas fortificações para defender a nação. Então essas fortalezas ali, muitas das vezes, elas eram pontos de ataque, pontos de defesa, e muitas das vezes a nossa mente, que é um jardim para poderosos encontros com Cristo Jesus, ela se torna um terreno cheio de fortalezas de Satanás, onde Satanás constrói castelos, onde ele aloja pensamentos, sofismas, ideias erradas, onde ele aloja espíritos malignos, conceitos, orfandade, carências, e ali a nossa mente, queridos, ela se torna um campo minado, e acabamos então por perder a nossa vida inteira, acabamos por moldar a nossa caminhada mediante estes problemas que estão na nossa cabeça. Mas por outro lado, você precisa saber a verdade de Deus. A tua mente, ela é um terreno fértil. Tudo que você planta aí dentro cresce. Tudo que você semeia na sua mente cresce numa velocidade muito grande. Então, a nossa mente, ela não é um terreno para que Satanás lance bases
cave e construa castelos para alojar ali demônios, pensamentos de negatividade, pensamentos de destruição. Não, queridos, a sua mente, ela é um campo fértil, um jardim para poderosos encontros com Cristo Jesus. A mente do filho é como se fosse um jardim secreto, e lá dentro existe um banco, sabe, um banco onde tem um lugar apenas, e nesse lugar só pode se assentar a pessoa de Cristo Jesus, e é lá que você desenvolve intimidade, é lá que você desenvolve relacionamento. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, tenha intenção, não permita que a sua mente seja um campo emprestado a Satanás, para que ele venha construir castelos e venha deixar você desorientado nessa caminhada, a tal ponto que você de repente se perceba como multidão, a tal ponto que você se perceba como Judas, traindo a cruz de Cristo. Mas Deus deseja levar você a uma jornada como amigo, estabelecendo com você poderosos encontros neste jardim. Então, queridos, nós muitas das vezes estabelecemos uma maneira errada de pensar, de entender a vida. Vamos permitindo que coisas venham alojando na cabeça, orfandade, problemas, traumas não resolvidos, aquilo vai ficando, e Satanás vai colonizando a nossa mente, a tal ponto que então, tudo aquilo que nós começamos a acreditar, se torna para nós real, em forma de comportamento, e nós passamos a ver a vida a partir daquilo. A pessoa, ela se sente órfã, ela se sente não pertencente, a pessoa se sente carente a algum ponto, e aí agora ela passa a ver a vida a partir da dor dela, a partir do trauma, a partir daquilo que ela não tem, ou que ela acha que não tem. E isso é um grande perigo. Por quê? Porque aí nós começamos a enxergar o evangelho a partir da nossa dor, nós começamos a comprometer até o conceito de salvação, a gente entende errado a salvação. Eu disse quinta-feira, a gente entra nos cultos, e às vezes as bênçãos, elas saem, elas fluem do altar, e a pessoa interpreta de maneira errada, porque a lente que ela está enxergando a vida é a lente da dor, a lente do trauma, a lente do sofisma. O que é um sofisma? Paulo fala tanto de sofisma. Sofisma é uma coisa que para nós parece que é certo, mas o conteúdo é errado. O que é um sofisma? Um sofisma é comparado à parábola do cientista, que ele está ali no seu ambiente de trabalho. Quem é da área da saúde vai entender o que é um sofisma. Por quê? Porque ele prepara duas preparações. Numa caixa, ele põe uma preparação, uma pasta curativa. E ali ele coloca algo que tem um conteúdo bom, que cura, que edifica, que vai salvar vidas. E ele coloca aquela pasta, farmacêutica, ali dentro daquela caixinha, mas na outra caixinha de esterilização, ele coloca um potinho de fezes. Me perdoe as colocações. E ele leva essas duas caixinhas para a máquina de esterilização. E ali o processo da esterilização acontece. E ali novamente o cientista ele vem agora com essa bandeja, e eu pergunto a vocês, na caixinha onde existe o remédio que foi esterilizado para ser levado e curar a ferida, existe um remédio que cura e que dá vida, e que está estéril, não tem impurezas ali, no sentido de micro-organismos, eles morreram no processo. Mas na outra caixinha nós encontramos o sofisma, é estéril, não tem bicho, não tem micro-organismo, mas e o conteúdo? Cura, o conteúdo salva. Se você botar esse conteúdo mesmo estéril na ferida, salvará o doente ou vai piorar a condição dele? Sofisma é isso. Sofisma é isso, aquelas coisas que se apresentam para nós com aquela aparência de verdade, aquela aparência de pureza, mas o conteúdo é reprovado pelo Senhor, o nosso Deus. Entenda isso. O grande erro começa nesse momento, quando nós começamos a entender a vida de um ponto errado, através dos sofismas que estão alojados aqui. E grande parte da nossa vida, preste atenção nisso, grande parte dos erros começa no momento em que as feridas são feitas no nosso coração. Queridos, nós temos uma grande ferida sangrante, pulsante, que nós herdamos lá dos nossos pais, o Adão e a Eva, que é aquela ferida que sangra, hora ou outra, e que você olha no espelho. Essa ferida se chama a pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Quem eu sou? Por que eu estou nessa terra? Entenda que essa pergunta,
respondida por Deus, o Senhor, quando Deus criou o homem à imagem e à semelhança, validada ali no Jardim do Éden, essa ferida, ela sangra nos corações humanos, porque a vida do ser humano é uma eterna busca para poder responder essas duas perguntas: quem eu sou, qual o meu propósito de vida, por que eu estou nessa terra, por que será que Deus permitiu que eu nascesse, por que eu vou chamar essa pergunta de ferida? Porque, queridos, quando o Senhor Deus, Ele liga a ferida, quando o Senhor, Ele costura a ferida, quando Ele dá ponto na ferida, essa ferida, uma vez curada, ela começa a jorrar um manancial de cura para as vidas que estão ao nosso redor. Sabe o que isso significa? Que na onde você foi ferido, o Senhor Deus deseja te curar e fazer da tua ferida fonte de cura para as pessoas ao teu redor. Aleluia! Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque Deus nos dá a chance de ver aquele ponto onde nós fomos machucados, onde nós fomos muitas das vezes humilhados, onde nós derramamos as nossas lágrimas. O Senhor vem, Ele cura, Ele liga, Ele dá ponto, Ele costura, Ele sutura, e de repente aquela ferida sarada, cicatrizada, ela começa a jorrar cura, bênçãos, milagres, superação, para então curar outras pessoas ao redor. Aleluias! Quem sou eu? Quem que eu sou? E queridos, o lugar onde nós buscamos a resposta, ou para quem você pede a sutura da ferida, define a sua vida e o seu legado nessa terra. Entenda isso. Se você levar essa pergunta para psicologia, para ideologia, para filosofia, você vai ter uma resposta. Se você levar essa pergunta para religião, me responda quem eu sou. Ideologias desse século, me responda quem eu sou. Psicologia moderna, me responda quem eu sou. Cada um deles irá te dar, uma resposta, um tipo de sutura nessa ferida. Mas, queridos, quando você leva esta pergunta, essa ferida para o Cristo, o Senhor, pode ser o início de uma poderosa vida com paixão e com propósito na presença do Senhor, nosso Deus. Sabe por quê, Filadélfia? Porque Ele vai te dar a resposta exata, correta, a respeito da tua pergunta. Quem você é? E aí, Cristo, que é o teu Pai, Ele tem as respostas a teu respeito. Cristo, que é o teu Criador, o teu Salvador, Ele tem as verdadeiras respostas para suprir totalmente essa pergunta, de uma maneira que as filosofias desse mundo não poderiam fazer por nós. E se nós, irmãos, levarmos essas feridas para as muitas instituições desse mundo, se nós levarmos essa pergunta para as coisas desse mundo, isso vai comprometer o nosso conceito de salvação, isso vai comprometer o nosso destino, e você pode passar a viver uma vida como escravo, como um mero espectador daquilo que Deus pode oferecer pelo seu poder. Mas, em contrapartida, quando você vai à cruz de Cristo e você pergunta para Jesus: Jesus, me responda, quem eu sou? Está aqui uma ferida que não para de sangrar, eu preciso que ela seja curada, Senhor. Me revela quem eu sou nessa terra. Para que eu nasci nessa terra, Senhor Jesus? Então, Jesus, Ele cura, e Ele te dá, então, consciência de filho de Deus. Não mais escravos, não mais servos do pecado, mas agora filhos do Deus Altíssimo, filhos de Deus. E é nesse ponto que eu quero trabalhar com você. Existe uma grande diferença entre o escravo e o filho. O escravo, ele está na incessante busca de responder essa pergunta através das coisas desse mundo. O escravo, aquele que se comporta como escravo, mesmo sendo filho, mesmo tendo uma herança, mesmo tendo um lugar na mesa, ele às vezes deixa que a mente seja tomada por fortalezas, coisas erradas, sofismas, coisas que têm aparência de certo, mas na verdade o interior é errado, e aquilo começa a moldar a vida dele, então ele passa a se enxergar como um escravo. E ele passa então a buscar essa cura, buscar essa resposta para o seu interior, aqui e acolá, quem eu sou, qual é o meu propósito de vida? E ele começa a se comportar então como esse escravo, diferentemente do filho. O escravo, ele vive e ele pensa institucionalmente, como se ele fosse empregado, como se ele fosse servo, como se ele fosse escravo, como se ele precisasse de uma remuneração. A vida do escravo se torna uma busca por reconhecimento. A vida do escravo se torna uma busca por salário. E aí, queridos, o legado, o serviço é totalmente comprometido. Você entende isso, Filadélfia? Você está discernindo isso?
E é por isso que nós vamos encontrar pessoas muito bem intencionadas, servos, porque o assunto da conversa hoje de família é servo, é obreiros, filhos de Deus, instituídos no serviço e permitindo que Deus flua através deles. É por isso que nós vamos encontrar obreiros doentes, obreiros adoecidos. Por quê? Porque as intenções são muito boas, as intenções são lícitas, mas eles ainda se enxergam como escravos, ainda se enxergam como um escravo que precisa de reconhecimento, que precisa de salário, que precisa de palma, que precisa de holofote, que precisa de dengo. E aí o que acontece? Ele passa a viver sempre longe da mesa de Deus. Por quê, queridos? Porque ele precisa agora ser reconhecido. Ele presta um serviço para Deus. Ele presta um serviço esperando algo em troca. E isso afeta toda a visão. Entendam uma coisa. Vamos mais profundo um pouquinho, para que você entenda isso que o Senhor Jesus quer falar com você. Cristo morreu, não por uma pessoa. Cristo morreu não por um indivíduo, tá? Fala isso para a pessoa que está do seu lado, para isso ficar gravado na tua mente. Fala assim: Cristo morreu. E ele não morreu por um indivíduo. Agora, ele está te olhando assim meio desconfiado, achando que você está falando heresia dentro da casa do Senhor, você dá uma resposta para ele e diz assim: Cristo morreu por uma família. Amém? E é por isso que Cristo não tem compromisso com projetos particulares. Já falamos isso aqui. A primeira campanha que eu fiz quando fui ungido pastor foi sobre esse assunto inteirinho. Campanha de quinta-feira. Deus não tem compromisso com projetos particulares. Sabe aquele projeto teu de vida que não beneficia ninguém nessa terra além de você? Aquele projeto que só visa alimentar o teu estômago. Deus não tem compromisso, não precisa colocar em oração. Ele não vai atender. Não gaste o seu tempo com isso. Mas se o teu projeto, se o teu propósito visa a tua vida e a família, vai para frente do Senhor, porque Ele vai aprovar. Porque é assim que Jesus faz. Ele multiplica. Você precisa entender e parar de romantizar as coisas. Às vezes te enganaram a vida inteira nas igrejas. Porque aí, né, Cristo morreu por mim, né, a última bolacha do pacote, né, a casinha favorita de Deus. Cristo morreu pela família. É a noiva, é o corpo, é o edifício de Deus, é a lavoura de Deus, é o povo do Senhor, é a família de Israel. Então, Cristo morreu pelo todo. E o propósito dele é para todo mundo. E a graça dele é para todos. Deus perdoou a todos, queridos. Então nós precisamos entender isso, porque aí senão nós ficamos com o pensamento equivocado, o pensamento firmado, e isso compromete, porque aí a gente começa a se achar importante demais, e aí começamos a olhar os nossos projetos acima da família, acima do reino de Deus. E isso, queridos, é uma porta que vai abrindo. Você abre a primeira, você não sabe onde vai dar a segunda. E você abre a segunda porta, corrompe a moralidade, corrompe os bons costumes, corrompe as doutrinas bíblicas, e a gente chega de repente num ponto que você não tem mais cristandade. A sua vida está muito distante, igual o Judas. Já está distante demais da cruz de Cristo, e o caminho agora está beirando a perdição. As pessoas chegam às vezes com uma moralidade corrompida e falam: não, mas isso não é pecado. Não, mas eu não acho que isso seja errado. Não, isso para mim não. E aí vão inventando toda sorte de coisas que isso vai afastando da presença de Deus. Por quê? Porque nós começamos quebrando pequenos princípios, pequenos valores. Abrimos a primeira porta sem temor ao Senhor e sem preocupação da responsabilidade onde vai dar a segunda porta e a terceira porta, e onde esse caminho de perdição está nos levando. Então, Cristo morre por uma família, e o seu compromisso é com os interesses do Pai para a família. E eu louvo a Deus que você é família de Deus, que você é a igreja do Cordeiro. Cristo morreu por você, porque você está inserido nessa família, nessa coletividade. Você tem um lugar na mesa de Deus. Você tem um lugar na mesa de Deus. E é por isso, queridos, que a fé, ela gera um justo. A fé, ela gera um discípulo. A fé, ela gera uma testemunha. E essa testemunha se torna amigo de Deus. É algo progressivo. Não tem como parar.
Não tem como. Uma vez que você disse sim à cruz de Cristo, sim, Senhor, eu te aceito como meu único, suficiente Salvador. O Espírito Santo de Deus, o terceiro da Trindade, ele vem morar dentro do teu coração. E uma vez que ele está morando dentro do teu coração, ele te dá essa consciência de família, que você pertence a uma família, que você tem um lugar na mesa de Deus. E automaticamente ele começa a te impulsionar. E é um movimento orgânico. Acontece. Não tem jeito de você parar, porque você vai sendo empurrado para o crescimento. É como uma águia que começa, então, a conduzir os seus filhotinhos para o voo mais alto. O Espírito Santo começa a impulsionar a pessoa. Olha, muda, melhore, olhe Cristo Jesus, espelhe em Cristo Jesus, siga o modelo maior que é Cristo, que é Jesus. E então, aquele que era simplesmente um discípulo, ele se torna agora uma testemunha viva. E tão logo ele se torna uma testemunha viva, ele passa a ser amigo de Deus. E o amigo de Deus é aquele que conhece os segredos do Pai. Assim como Deus fez com Abraão. Ele disse, eu destruirei Sodoma e Gomorra. Como que eu vou ocultar isso de Abraão? Ele é meu amigo. Então, Deus ele desce e ele conversa com Abraão, o seu amigo. E ele compartilha segredos com seu amigo. Então, queridos, é isso que o Espírito Santo de Deus ele deseja fazer na nossa vida. Ele salva você. Ele não deixa você ficar estagnado nesse primeiro ponto, mas ele te leva a ser uma testemunha, te leva a ser um amigo, e sendo o amigo de Deus, você compartilha agora da intimidade com o Senhor, o seu Deus. Aleluia. Mas é algo que nós precisamos chamar a atenção aqui, a característica do amigo. Isso traz a nós uma grande alegria, porque nós sabemos para onde estamos indo, mas também traz a nós uma grande responsabilidade. Se estamos de fato dando uma resposta apropriada à cruz de Cristo. Por quê? Porque quem é o amigo? O amigo é aquele que está disposto a sacrificar tudo em favor da relação familiar. Falei bem devagarinho para você entender. Quem é o verdadeiro amigo de Deus? É aquele que está disposto a sacrificar tudo por amor a esses irmãos. Esses irmãos aqui que estão aqui. Imperfeitos, falhos, que te provocam, que muitas das vezes te trazem dor ao seu coração, amigos de Deus, e são aqueles que podem, pela fé, morrer uns pelos outros, dar a vida pelos seus irmãos. Aliás, está escrito isso, as palavras do Senhor em João. Não existe amor maior do que dar a vida pelos seus irmãos. Vamos um pouquinho para a história do Pedro, que foi o texto que nós lemos. Estamos no horário. Diz assim, esta palavra que nós lemos, que Pedro, o pescador, ele foi encontrado por Jesus no mar da Galileia, aqui nesse momento pescando junto com seus amigos. Eu quero voltar com você lá no ponto de partida do Pedro, que é exatamente nesse mesmo lugar. Quem é Pedro? É um homem sanguíneo, rude, um homem da roça, um homem assim, rural, um homem pescador, um homem que não é um intelectual lá das universidades igual o Paulo. Paulo é aquele que nós encontramos ali no meio dos doutores, das universidades da época. Pedro não, ele é o cara da zona rural, ele gosta de estar ali na natureza, pescando, ele gosta de estar ali com seus amigos, na pesca, e olha, ele é um bom pescador, ele sabe tudo de pesca, ele é um excelente pescador, dominando todas as técnicas no ramo da sua profissão, ele é um homem excelente naquele lugar onde ele está. E agora Pedro, o pescador, ele está no mar da Galileia, e Jesus ele passa por ali, e ele faz um convite para Pedro. Pedro, me siga, seja o meu discípulo, é o ponto de partida, ser discípulo, porque aí depois vira testemunha, e depois viramos os amigos de Deus, e assim ele chama, vem Pedro, seja o meu discípulo, vinde após mim, eu vou fazer de você pescador de almas, pescador de homens, você não vai mais pescar peixes, você não vai mais gastar a sua vida em coisas dessa terra, você vai agora gastar a sua vida por algo que é eterno, você vai encher a rede de Deus com almas, vidas, algo que é eterno. E presta atenção aqui nisso que está acontecendo, não foi oferecido contrato, não foi oferecido salário para Pedro, vem Pedro, você vai receber salário, férias, tem 13º, tem bolsa para você estudar, não foi oferecido nada para isso para Pedro não, Jesus disse, venha,
venha e faça parte de um grande movimento de coisa, um movimento eterno, um movimento de coisas duradouras. Vem e me segue. Jesus falou para Pedro: vem e faça parte da obra de redenção. Vem e faça parte de uma obra que é eterna, uma obra que é vitoriosa, uma obra que Satanás não pode frustrar. E assim ele chama esse homem. Ele deu apenas para Pedro um deleite na garantia da vitória. Eu farei em você, através de você, algo extraordinário. Vem, Pedro, e eu farei. Ah, Senhor, mas o Senhor considerou o meu currículo? O Senhor olhou para mim, o Pedro, com essa língua, né? Imagina Pedro negociando no mercado. Você já parou para pensar isso? Não é? As farpas que voavam ali na hora do comércio. Era um homem que era um homem sanguíneo, um homem com palavras duras. E aí, Senhor, o Senhor considerou, quem que o Senhor está chamando? É o Pedro. É esse homem bravo aqui, assim, sanguíneo. Eu não sei nem conversar direito. E aí? Eu não sou estudado. O Senhor considerou? O que o Senhor está fazendo quando o Senhor me chamou para ser discípulo? Jesus não ficou ali, pedindo currículo, pedindo que mandasse um e-mail, indicação da sogra do Pedro. O melhor lugar para se pedir indicação do sujeito é com a sogra, não é? Ela vai falar a verdade. Amém? Vocês ficaram muito quietinhos. E Jesus não foi lá consultar a sogra dele. Jesus falou: vem, pode vir, porque a garantia do empreendimento está na minha pessoa. Pode vir, igual ele falou para você: vem e me segue. Vem, o sucesso da missão do ministério de vocês está na pessoa do Cristo. Vem e me segue com as características que vocês têm e deixa o sucesso da missão comigo, o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Queridos, isso é maravilhoso. Por quê? Porque nós descansamos. Sabemos que não é na nossa força, não é na nossa performance, não é na nossa língua pesada muitas das vezes, na nossa capacidade humana, no nosso currículo e nem nas informações da nossa sogra. É na pessoa bendita de Cristo Jesus, o Senhor. Ele garante o empreendimento, Ele garante o sucesso desta jornada de fé. E assim Ele chama: farei de você algo extraordinário. É um chamado de filho, é um chamado a viver a vontade do Cristo. Aleluias. Pedro não se importa se, quanto poder Jesus tem encarnado em forma humana. Qual que é o salário que eu vou receber, onde que eu vou comer, se alguém vai me reconhecer. Ele não ficou pensando nisso. Vai ter palma, vai ter luz, vai ter reconhecimento, vai ter um prêmio de melhor obreiro no fim de tudo. Não tinha nada disso. Sabe o que ele pensou? Eu estou com Cristo, isso me basta. Quem me chamou para essa missão? É o Cristo. Eu estou com Jesus. Isso é o suficiente. Olha quem está me chamando para essa missão. E ele simplesmente foi para fazer parte dessa obra de redenção. E ao longo desta jornada com Cristo, Ele foi trabalhando. A forma como Cristo faz com os seus discípulos é algo extraordinário, porque primeiro Ele ensina, primeiro Ele discipula, depois Ele faz junto com seus discípulos, depois Ele envia seus discípulos, mas Ele envia com ferramentas necessárias, poder e unção para fazer no nome do Cristo. Então Ele foi treinando os seus discípulos, Ele foi discipulando os seus discípulos. E agora, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, Pedro está ali diante de Jesus e ele é afirmado por Jesus, ele é validado por Jesus, porque isso é muito importante para o filho. Para o escravo isso não faz diferença, mas para aquele que é filho de Deus isso é muito importante. Por quê? Porque Jesus, ele chega para Pedro e diz: eu digo a você, tu és Pedro, e sobre essa rocha, Jesus faz assim para ele: eu edificarei a minha igreja. O poema que está envolvido aqui, que Jesus está falando, é que Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você é lasca dessa rocha, você é parte da grande pedra angular. Pedro, você tem a minha natureza. Sabe, o sucesso desta obra, o sucesso desse ministério, o sucesso da jornada de vocês como obreiros, servos de Deus, está na rocha da qual vocês foram cortados. Existe um texto muito lindo que o profeta diz: lembrem-se de onde vocês foram cortados. Então, por que vocês ficam com medo? Tímidos, Filadélfia, lembre-se de onde você foi cortado. Jesus está dizendo para vocês: eu digo a vocês, vocês são Filadélfia, e o sucesso dessa obra está na rocha, na pedra angular, da qual vocês fazem parte. Aleluia, glória a Deus. Somos chamados a gastar a nossa vida pela família, e aí que está, porque o Satanás, o primeiro órfão, ele tenta corromper a relação.
ele tenta corromper a tua relação de filho de Deus. Ele está sempre tentando cutucar a ferida e fazer ela sangrar. Não foi assim com Adão e Eva? Ele chegou para Eva e para Adão, eles tinham uma consciência a respeito de quem eles eram. E aí agora, Satanás ele chega e fala, mas no dia em que vocês comerem, no dia que vocês fazerem alguma coisa na igreja, no dia que vocês fizerem, o dia que vocês ganhar um crachá, vestir um uniforme, cantar bonito, pregar bonito, aí vocês serão filhos. Então ele coloca o serviço antes do pai. Ele coloca o ser, o fazer antes do ser. E ele inverte as coisas. Coloca Deus como um objetivo a ser alcançado pelos nossos esforços, os nossos méritos, as nossas boas obras. E agora Eva começa a sangrar, Adão começa a sangrar, e uma geração inteira de filhos de Deus começa a sangrar também, porque a gente está vivendo uma vida de escravo, se desgastando, morrendo na performance para tentar agradar a Deus, quando você já tem tudo em Deus. Você é filho de Deus. Então Satanás, ele corrompe essa relação, ele fere a nossa identidade, ele começa a ferir a nossa identidade. Mas eu digo a vocês, queridos, se nós levarmos essa ferida para o Pai, seremos curados e conheceremos a vontade do Senhor, o nosso Pai, seremos validados e enviados como verdadeiros heróis da fé. É assim que aconteceu com Pedro. O retrato dele está lá na galeria dos heróis da fé. Por quê? Ele foi afirmado pelo seu pai, você é Pedro, você é parte de mim, a grande rocha eterna, a grande rocha. E qual que é o problema aqui? Vamos voltar, estamos indo e voltando várias vezes para você entender em vários exemplos. O problema é quando nós levamos essa ferida para o lugar errado, para buscar cura no lugar errado. Você olha para a ferida, você olha para a ferida no seu coração, quem eu sou? Qual é o meu propósito? Qual a minha identidade? Aí você olha para si mesmo, e você começa a olhar para a sua força, os seus talentos, os seus dons, teu conhecimento, os teus métodos, a tua pouca força e a tua podridão. E queridos, é nesse caminho, só piora. Só piora quando a gente pega a ferida e começa a olhar para a gente mesmo, na frente do espelho. Deus, mas eu não sou nada. Senhor, envia outro, eu não sei falar, sou pesado de língua. E aí entra na caverna igual Elias. Senhor, eu quero a morte, já chega, não sou melhor do que os meus pais. Eu não sou melhor do que ninguém da igreja, Senhor, só me mata. Me mata porque olha aí, um Elias fugindo da Jezabel, fugindo de uma mulher que ameaçou. E assim começa, por quê? Porque nós pegamos a ferida e levamos para quem não sabe costurar. Pegamos a ferida e levamos para quem não tem remédio. Pegamos a ferida e fomos buscar resposta no lugar errado. Pegamos a ferida e começamos a olhar na frente do espelho. E agora? E agora? Deus falou, Ele tem um propósito para a minha vida, mas eu olho na frente do espelho e eu vejo essa imagem. Eu olho para frente do espelho e vejo essa pessoa. Por acaso Deus poderá tirar alguma coisa boa de Nazaré? Não foi isso que os fariseus disseram? Pode vir alguma coisa boa de lá? Por quê? Porque eles estavam considerando performance, força de braço. Queridos, nós não conseguimos ir adiante na força do nosso braço. Nós não conseguimos. Jesus te escolheu, mesmo você sendo fraco. Jesus te escolheu, mesmo você sendo esse vaso de barro. Mesmo você sendo falho. Sabe, tudo que Deus procurava é aquilo que você fez quando você disse sim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deixa o resto com Jesus. Deixa o resto com Jesus. O sucesso desta missão, o sucesso desse envio está nas mãos poderosas do grande eu sou. Glorifique ao Senhor Jesus por isso. Você está entendendo? Essa pregação é um pouquinho mais complexa, mas é assim mesmo. A gente precisa passar um trator na mente, tirar as fortalezas, arar bem a terra, aí o Espírito Santo vem semeando e compondo o jardim. Não é assim? E aí ele vem e coloca o banco para você se encontrar com Jesus depois. Por quê? Porque aí ele tira toda mentira da sua mente. Então, aprendemos coisas erradas, essas coisas erradas podem comprometer nossa visão, às vezes a gente vai enxergar errado e aí a gente enxergando errado se comporta errado. É resumo do culto. Coisas erradas transformam o nosso comportamento em comportamentos errados. Em vez de a gente se comportar como filho, nos comportamos como escravos. E aí o escravo vive em busca de salário e de remuneração na casa de Deus, na presença de Deus. E o culto se torna então um mercado.
para satisfação do ventre, dos apetites. O escravo vem culto após culto nessa intensa busca por salário, diferentemente do filho. O filho levou a ferida para o pai, e o pai tem um remédio, o pai sabe como suturar essa ferida. E quando o pai sutura, ele responde todas as perguntas na mesa da cirurgia para o filho. E o filho entende que, mesmo sendo Pedro, mesmo sendo fraco, mesmo tendo a falta de tudo que a gente acha que a gente tem falta, nós temos tudo em Deus, porque Ele é quem nos chamou. E se Ele chamou, Ele garante o sucesso da caminhada. Amém? Até aqui é isso. Então, nós vamos caminhando, muitas das vezes dessa forma. E agora, eu quero que você entenda o Pedro. Pedro foi chamado, ele foi levado para frente desse espelho e ele foi ensinado: Pedro, você faz parte de Cristo, você faz parte da rocha, você tem tudo no teu Cristo. Olha, você tem tudo que você precisa para a sua missão. E Pedro aqui ainda insiste em se comportar como escravo, ainda insiste em viver a busca de salário. Por quê? Porque quando Jesus é preso, Pedro agora entra em conflito. Ele tinha expectativas que Jesus seria um rei. Ele tinha um comportamento interno ali, um pensamento interno de escravo. Por quê? É nítido o comportamento aqui que esse cara manifesta nesse momento aqui agora. O que acontece? Ele olhava para Jesus como o rei. Ele olhava para Jesus como aquele que governaria Israel, mataria os romanos, traria a Israel novamente à sua glória e que provavelmente o ungiria como seu primeiro-ministro. Na verdade, Pedro é o mais perto de Jesus, não é? É que está sempre ali do lado. Isso passa pela cabeça do Pedro. Estou fazendo uma conjectura. Existiu até uma briga entre os discípulos lá de Jesus, quem era o maior, quem era o menor, quem que ia sentar de um lado do trono, quem que ia sentar do outro lado. Estavam competindo. Por quê? Olhavam Jesus como esse ser. Jesus vai nos dar cargos, Jesus vai nos dar um bom salário lá no reino. Quando Jesus matar os romanos, nós seremos vistos. A mãe dos discípulos chegou até a interceder: Senhor, põe os meus filhos, coloca eles aí do teu lado, um do lado, outro do outro, enfeitando o teu trono. E aí, queridos, Pedro está nessa perspectiva, e aí que entra o problema, porque quando o conflito chega, as nossas expectativas humanas não suportam, as nossas expectativas humanas são frustradas. E aí, agora Pedro, ele vê na sua frente o seu rei, o seu general, aquele que era, a qual ele colocava a sua expectativa de uma forma errada, sendo preso, sendo esbofeteado. Cuspiram em Jesus e levam Jesus para o pátio. Pedro entra em conflito nesse momento. As expectativas de um governador, alguém que pudesse salvar o indivíduo, não é isso? Pedro está pensando que Jesus veio para salvar ele, o indivíduo. Só que Jesus está ali para salvar a nação. A nação. Para você não sair com dúvida que Jesus veio morrer por todos vocês, que às vezes a gente fica falando: não é, o pastor está ensinando bobeira, está ensinando coisa errada no domingo, Jesus veio morrer é por um e um mesmo, esse negócio de Jesus morrer por família é heresia. Por que então que o diabo ficava atentando a vida de Jesus, dizendo: salva-te a ti mesmo, salva-te a ti mesmo? Por quê? Porque se Jesus morresse pelo indivíduo, se Jesus não viesse com esse propósito familiar, se Jesus não cumprisse a vontade do Pai, então ele estaria em desobediência com o seu propósito eterno. Ele estava aqui não para fazer a vontade dele. Você acha, queridos? Seja sincero nisso. Seja sincero nisso. Você acha que Jesus não sentiu dor naquela cruz? Muitos tendem a olhar para a cruz de Cristo e dizer: ele estava ali como Deus. O fato dele ser Deus anestesiou tudo. Não, queridos, ele sentiu a dor. Ele viveu o processo. Ele precisou suportar todas as nossas dores para saber o que é estar nessa carne, entender os seus filhos de uma maneira poética. Entenda isso, queridos. Jesus suportou tudo em prol da família, em prol da família. A tentação de salvar o indivíduo veio lá no jardim quando ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e seja feita a tua. Qual é a tua vontade, Pai? É salvar a família. Jesus foi e obedeceu. Jesus foi e morreu na cruz. E Satanás, ele quer colocar isso na nossa mente. É por isso que ele vive apresentando para nós esses propósitos errados. Salva-te a ti mesmo. Salva-te a ti mesmo.
Se te faz feliz, faz. Se te deixa feliz, faz. É bom para você. Essa é a eterna fala da serpente. Salve-se a si mesmo. E Jesus fala para você, se doe pela família. E Satanás chega e fala, salva-te a ti mesmo. E Jesus chega, morra pela família. Se doe pela família. E é isso, queridos. Jesus não veio para salvar particularidades. Jesus não veio salvar individualidades. É aqui que é o conflito do Pedro. Pedro entra em conflito. Mas e o Jesus que ia me dar um cargo? E o Jesus que ia me enriquecer? E o Jesus que ia passar a espada nos romanos? Ai, que coisa boa, Pedro. Imagina Pedro sanguíneo, mas aguentou desaforo a vida inteira desses soldados romanos. Mas Jesus vai lá e vai salvar a minha individualidade, o meu projeto. Olha o projetinho de vida do Pedro, de cortar a orelha de servo, de sumo sacerdote. Pensa isso, queridos. E esse é o projeto do sujeito. Aí Jesus agora não tem compromisso com isso. E Jesus se entrega pela família. Aí Pedro entra em conflito. E agora, ele está ali. E de repente chega alguém e olha para ele. Ah, você é um discípulo dele. Eu te vi com ele no jardim. Tu estavas com ele. E qual que é a reação do escravo? Mateus capítulo 26, versículo 74 diz que ele começou a praguejar. Que ele negou Jesus e que ele chorou amargamente. Ele começa então a praguejar. Ele começa a negar a Jesus e ele começa a chorar amargamente. Porque ele entende, queridos, ele entende que a vida inteira ele se enxergou como um escravo e não como filho de Deus. A vida inteira ele se enxergou como alguém que estava prestando serviços para Jesus de Nazaré e não como aquele que faz parte desse reino. Você precisa mudar a sua visão, Filadélfia. Enquanto você estiver se enxergando como um escravo, você vai viver correndo de um lado para o outro, buscando satisfação para os teus apetites. Mas quando você se enxergar como filho e parte desse reino, você vai entender, esse reino é teu, o Pai é teu, você tem um lugar na mesa, você tem tudo em Cristo Jesus, nada te falta. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Filho faz a vontade do Pai. Filho olha para a mesa. Escravo olha sempre para a sua necessidade. Filho tem compromisso com a mesa. E Jesus morre, e com ele as expectativas do Pedro, os projetos pessoais do Pedro, e Pedro volta para o passado. E ele vai pescar novamente, falar, morreu Jesus, o sonho foi embora, morreu tudo, vou pescar novamente. Ele vai lá para a beira do mar, da onde nós encontramos ele lá no começo da história, quando Jesus chamou ele volta para o mesmo ponto. E ele está ali pescando. E a Bíblia diz que ele fez força de braço a noite inteira. E pensa num cara que era bom na pescaria. Ele era bom. Ele usou os métodos certinho. Está entendendo isso, Filadélfia? Ele orou, ele jejuou, fez campanha, pôs óleo ungido, pôs uniforme, pôs crachá, sapato lustroso, fez tudo. Tudo que o método pedia, tudinho ele fez. E aí, Jesus habita no método? Não. O método é ruim? Não, a pescaria em si não era ruim. Só que ele estava fazendo força de braço. Está lá, braço dele. E não é uniforme que te sustenta, não é crachá que te sustenta, não é sapato engraxado. Não é, queridos. Por mais que o óleo seja sagrado, não é ele que sustenta. Por mais que seja bom demais, o cargo, isso não sustenta ninguém na jornada. Tem que ter presença, tem que ter envio, tem que ter uma palavra. Lança a rede do lado direito e você vai pegar. Vai na minha palavra, que o teu ministério vai dar fruto. E nenhum peixe vai se perder quando você pegar mediante a minha palavra. E foi assim com Pedro. Foi assim que aconteceu com ele. Ele está lá, força de braço, a noite inteira. E a Bíblia diz que ele nada apanhou a noite toda, embora fosse especializado na arte. Por quê? Performance, método. E eu digo uma coisa a vocês, queridos, agora partindo para essa questão do ser. Serviço não coloca comida na mesa. Serviço, performance, não coloca comida na mesa. Somente uma entrega de amor em prol da família sustenta uma mesa. Entenda isso. Entenda isso. Somente uma entrega de amor em prol da família põe a comida na mesa,
mantém uma mesa intacta, sem rachadura, com todos os irmãos assentados em volta, olhando nos olhos uns dos outros, sem contenda, uma mesa com propósito. E é por isso que é diferente. De um lado você tem Pedro correndo, labutando, força de braço para botar a comida lá na mesa da praia, e do outro lado vem Jesus com a sua entrega de amor pela família, porque Jesus abandonou os propósitos particulares e fez a vontade do seu Pai. Ele disse: passa de mim, Senhor, esse cálice. Olha, se puder, Jesus, a minha vontade. Olha, Senhor, eu estou aqui, Senhor, sangrando nesse jardim do Getsemane. E aí Deus fala para ele: essa é a minha vontade, que você doe a sua vida pelos seus, pela família. E aí ele vai e cumpre. E aí vem Jesus, após essa grande entrega de amor sacrificial pela família, e aí ele coloca a mesa. Eu não vou nem questionar que jeito que esse peixe apareceu ali na praia, queridos. Quem é que fez esse pão? E como é que essa brasa foi acesa ali naquele dia por Jesus de Nazaré? O fato é que dentro do mar tinha obreiro labutando com força de braço e a mesa vazia. E do outro lado tinha Jesus se entregando e morrendo em prol dos seus irmãos. E havia pão, peixe e fogo em cima da mesa. Aleluias! Você entende isso? Queridos, é necessário uma entrega de amor pelos nossos irmãos. Só isso coloca fogo na nossa mesa. Só isso mantém a mesa posta para que outros venham, participem dessa mesa, sejam curados nessa mesa, tenham pão nessa mesa. E eu quero dizer a vocês, para que nós venhamos a ter esse entendimento fundamentado nas Escrituras, a fé te torna um filho de Deus. A fé te torna um filho de Deus. Todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito, o poder de serem chamados filhos. Então a fé nos torna filhos. Mas quando você se torna filho, entenda, você não está sendo feito filho para receber aquilo que está faltando. Mas você se tornou filho para repartir daquilo que você já recebeu em Deus. Vou repetir mais uma vez, a fé te torna filho, não para receber algo que está faltando. Sabe por quê? Ministério não vai responder as tuas perguntas. Casamento não vai responder as tuas perguntas, por mais maravilhoso que seja. Filhos não vão curar a tua ferida, por mais que você coloque neles a sua dependência emocional. Os poderes desse mundo, os títulos desse mundo, os cargos desse mundo, o dinheiro todo desse mundo, não vai curar a tua ferida, não vai responder a tua ferida, a tua pergunta. A igreja, a religião, não fecha as tuas feridas, não fecha, queridos, mas somente Cristo te enche de fé, para que você tenha consciência, compromisso de sacrificar o que você já tem em Deus, e olha, você tem tudo em Deus, em prol da tua família. Amém? Nós recebemos fé. Senhor, me acrescenta a minha fé. Para que você quer fé, filho? Para conquistar o que eu não tenho. Me dá fé, Senhor. Se eu tiver fé, eu tenho um casamento. Se eu tiver fé, eu tenho filho. Se eu tiver fé, eu tenho prosperidade. Se eu tiver fé, eu tenho tudo. Não, não é assim que funciona. Não é assim. Deus te fez filho para você então entender que você já tem tudo, e tendo tudo, você é capaz de repartir e doar aquilo que você já tem em Cristo Jesus. É disso que se trata a nossa fé. É disso que se trata a fé. A fé gera em nós consciência que nós temos tudo em Deus e que nós podemos sim sacrificar o que nós temos em prol da nossa família e dos nossos irmãos. E aí, Pedro olha para a praia, tem uma mesa lá, e quem está na cabeceira dessa mesa é Cristo, o Senhor. Tem pão, tem peixe, tem brasa, e aí eles veem o Senhor. E Jesus pergunta, né? Jesus é muito bem-humorado. Vocês que estão aí, obreiro, patinando a noite inteira nesse mar, com força de braço aí, tem comida aí? Eles falam: não, Senhor, nós estamos dando de cabeça aqui, buscando do nosso jeito, do nosso entendimento, da nossa própria força, e nada pescamos a noite inteira. Aí Jesus envia uma palavra, que isso tudo muda a vida do servo. Isso muda a tua vida, Filadélfia, isso muda a tua jornada. Vai e lança desse lado aí, vai e lança desse lado, que você vai conseguir prosperar. E eles lançam, queridos, e a palavra de Deus diz que eles tiram uma rede cheia, 153 peixes grandes. E aí agora, é bonito porque de um lado tem a mesa de Jesus, composta, esperando os filhos, mas do outro lado ele fala: traz um dos peixes que vocês pegaram e coloca aqui junto com os meus. Isso nos mostra um segredo.
Jesus, ele tem uma obra poderosa nessa terra e ele deseja que você faça parte disso. Jesus quer que você se envolva, Filadélfia. Sabe? É para você, é para o teu tempo. Os profetas do passado, eles já vieram. Elias veio, Moisés, tantos outros homens e mulheres de Deus vieram e viveram as suas vidas. Existe um Kairos de Deus, é o teu tempo agora. É sobre os teus ombros que Deus está colocando esse envio para você ir dar fruto, de modo que a sua rede, quando você lançar, é amparada pela palavra do Senhor, o nosso Deus, vai pegar peixes e nenhum desses peixes vai se perder. Você vai ver os seus frutos e nenhum deles vai